Olá pessoal, tudo bem? Rafael Volce aqui. Acabei de editar aqui uma aula do meu curso de edição avançado, Lightroom e Photoshop. Vou deixar o link aqui na descrição se você tiver interesse. E essa aula é sobre como remover pessoas e objeto. Essa é uma das 3 aulas somente sobre esse assunto. Tem 3 formas, 3 métodos para fazer isso e esse é um dos modos que eu utilizei lá no meu curso. Espero que você aproveite essa aula, que você goste. Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha e comenta aqui o que você achou, tá bom? Obrigado e vamos lá pro vídeo. Tchau! Esse terceiro método que eu vou mostrar agora, ele é um pouco mais complicado, não é difícil, mas tem que ter um pouquinho mais de cuidado, ele não é tão automático quanto os outros modos de carimbo e healing brush que a gente utilizou até agora, tá? E também depende muito que você tenha outras fotos do mesmo momento para a gente conseguir fazer o que eu vou fazer aqui agora. Basicamente, a gente vai copiar a informação de uma foto e colar na outra. Então, por exemplo, se você vai tirar uma foto de paisagem e aí você tem um monte de gente andando lá, você tira várias fotos tentando manter o mesmo ângulo, né, o mais próximo possível para te facilitar a vida, e depois você vai colando as partes da foto que não tem as pessoas. Vou mostrar aqui para ficar mais claro, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa foto aqui, que é um momento bem legal, né, bem emocionante aqui do casal na hora da cerimônia. Com os convidados em volta, porém o segundo fotógrafo apareceu aqui, ó, ele até estava tentando se esconder, mas como era um momento ali que eu também estava, um momento muito dinâmico, né, em um espaço muito apertado, então eu levantei a câmera e tirei uma fotografia por cima. É uma foto legal e é uma foto que vale a pena esse trabalho. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu encontrei uma outra foto do mesmo casamento em um outro momento, porém eu tenho a imagem do corredor aqui. Se eu tivesse feito 2, 3 fotos aqui e ele tivesse saído, mesmo que ele aparecesse aqui no fundo na segunda foto, tranquilo, eu ia conseguir usar numa boa essa segunda imagem, ficaria muito mais fácil de fazer o que eu vou fazer aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa área aqui da foto, ó, eu estou utilizando a ferramenta seleção, que o atalho é a tecla M, e fiz uma seleção aqui, ó. Pegando um pouquinho da mesa ali e o corredor, tá? Que é exatamente o que eu quero. Ctrl C, copiei essa imagem, vou voltar aqui na minha outra imagem, tá vendo? Ó, eu quero exatamente essa área, um pouquinho da mesa e a parte do corredor. E vou colar. Obviamente não tá da mesma proporção, não é o mesmo ângulo, mas a gente vai tentar resolver isso, ó. Eu vou colocar mais ou menos aqui no ombro do noivo. Eu vou duplicar a camada de baixo, ó, o background, Ctrl J, dupliquei a camada. Como a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui nessa ferramenta aqui embaixo, tá vendo? Com a tecla Alt, no meu caso a tecla Option. Quando eu clicar com a tecla Option, ele vai criar essa máscara, tá? Isso é uma máscara preta em cima dessa camada. Quando a máscara é preta, significa que eu estou escondendo o que tem nessa camada aqui, ó. Tá? Não estou escondendo de baixo, eu estou escondendo o que tem nessa camada. Se eu remover essa máscara preta, vai aparecer aquele quadrado que a gente copiou, ó, tá? Se eu clicar sem a tecla Alt, ele cria uma máscara branca. A máscara branca não está escondendo nada, ela existe aqui, mas não está escondendo. Qual que é a vantagem da máscara preta ou da máscara branca? A máscara branca, eu tenho a opção de vir aqui com a ferramenta pincel e pintar essa máscara branca para esconder alguma parte que eu queira. Então eu posso vir aqui, ó, eu vou mudar a cor aqui para preto, tá? E vou pintar escondendo a máscara de cima, ó. Basicamente é o mesmo efeito que eu tinha quando eu estava apagando, né? Eu estou apagando a camada. Porém, a vantagem é que se eu apagar demais, por exemplo, apaguei aqui, ó, opa, isso aqui ficou horrível, né? Apaguei aqui, eu posso vir inverter aqui a minha seleção de cor para branco agora, né? E aí eu volto a mostrar a camada de cima, certo? Olha lá. Aí se eu quiser continuar escondendo, eu venho aqui com a tecla preta de novo, ó, com a cor preta, né, e vou pintando. Tomar cuidado porque se você tiver aqui com um cinza, por exemplo, ele também vai funcionar, ó. Só que ele está deixando como se fosse uma transparência, tá? Ó.
Ó, ele vai deixando uma transparência, porque não é nem preto nem branco. Então, olhar aqui para ter certeza que você está selecionado branco e ter certeza que você está selecionado preto. E aí sim, ó, ela funciona bem. Fiz tudo isso que eu fiz aqui, ó, e me arrependi, por exemplo. Eu posso vir aqui simplesmente e apagar minha camada. Tudo voltou para o jeito que era. Vamos criar a camada aqui, ó, para esconder. Então eu escondi essa camada aqui, ó, tá? Ó, não acontece nada porque ela está escondida. E eu vou tentar aqui apagar agora o Gabriel que apareceu aqui nessa foto. Tá? O espaço era muito pequeno, não tinha muito o que fazer. Então eu estou selecionado aqui na minha camada, então ó, eu posso selecionar as duas também, ó, tanto a camada quanto a máscara. Então também tem que tomar cuidado com isso. Se eu tiver selecionado aqui na minha camada e vim aqui com a minha ferramenta de pincel e começar a pintar, ó, não acontece nada. Mas na verdade está acontecendo, ó. Embaixo da camada, olha o que aconteceu. Tá? Eu pintei embaixo. Então, tomar cuidado para quando você for fazer isso, escolher aqui de fato a sua camada. Então, estou com um pincel branco selecionado, ó. Vamos olhar para ver se está no branco, branco mesmo. Está aqui, ó. O branco, branco, branco vai ser sempre essa sigla, né? Esse código, FFFF. E o preto é sempre esse aqui, tá? 000, ó. Então, branco, branco, branco está lá. E aí na minha camada, na minha máscara selecionada, eu vou começar a pintar aqui para revelar o que tem embaixo. Embaixo da máscara, tá? Nessa camada aqui, ó. Vou pintar essa região aqui da mesa, que é o que me interessa mais, até lá em cima. Aqui está mais ou menos ok. E aqui vou pintar também para pegar um pouquinho do chão, tá? Ó, eu vou passar um pouquinho aqui em cima da noiva, e aí vocês vão entender por quê. Ó, mais ou menos aqui, assim, acho que tá bom. Tô pegando bastante chão aqui, que era o que me interessava, né? Apesar de eu ter passado por cima da noiva. O que eu vou fazer agora? Com essa camada aqui revelada, tenho mais ou menos ideia do que eu tenho embaixo, com o atalho tecla V, tá aqui, que é a ferramenta mover, eu vou movimentar essa camada de baixo aqui, ó, tá? Tô movimentando ela, ó. Quando eu movimento, a máscara também movimenta, ó. Reparem aqui, ó. Certo? E isso acontece porque esse símbolozinho aqui está ativado, ó. Se eu clicar aqui e movimentar a minha camada, a máscara não vem junto, tá vendo? E aí estraga todo o meu trabalho. Com o símbolozinho ativado aqui, vou movimentar a camada de baixo aqui, ó. E a máscara vai vindo junto. Eu vou encaixar mais ou menos aqui na mesa. Acredito que seja mais ou menos aqui, assim, ó. Vamos ver. Acho que por aqui, ó, vai dar certo, tá? Ó, mais ou menos na altura da mesa ali, ó. Tem umas garrafas, vamos, acho que por aqui, ó. E aí eu vou deformar essa imagem aqui para encaixar ela melhor aqui nessa mesa. O que eu posso fazer? Vou tirar a opacidade um pouquinho aqui temporariamente, só para eu ver as duas mesas, ó. Tá vendo? Ó, se eu movimentar, eu tô vendo a mesa de baixo aqui e tô vendo a mesa que eu quero aqui, ó. Então eu vou encaixar as duas aqui, ó. Encaixei a pontinha, certo? Opa. Encaixei a pontinha. Vou deformar agora com o atalho Ctrl T. E aí eu vou deformar essa camada aqui para ela encaixar direitinho ali na mesa. Por isso que se o ângulo da mesa fosse mais parecido, né, se a foto que eu estou utilizando como um tapa-buraco aqui, ela tivesse num ângulo mais parecido, seria bem mais fácil fazer isso aqui que eu estou fazendo, tá? Ó. Então acho que vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? A linha da mesa está aqui assim, o Gabriel está aparecendo aqui, mas tudo bem, ó. Vamos clicar Enter. E aí o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou voltar a opacidade para 100%. E agora eu vou terminar de corrigir aqui essa máscara aqui, esse tapa-buraco, ó. Pincel, branco, e vou, opa, pincel, agora eu vou pintar ele aqui de preto, porque eu quero esconder a máscara, né, eu quero esconder essa camada aqui, que está aparecendo, e mostrar de baixo, ó. Então eu venho aqui e vou pintando de preto, o ombro dele aqui, o ombro dela, diminuir aqui um pouquinho o pincel para a gente fazer esse detalhezinho aqui.
Vou dar um zoom para a gente ver se tem alguma coisinha para acertar aqui, ó. Tem que tomar cuidado com a borda dessa camada para não ficar artificial. E tá feito. Falta só um capricho maior aqui, ó. Tá vendo? Onde o Gabriel realmente estava, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Vou mudar para o branco para voltar essa área aqui, ó. Estou utilizando a caneta e a mesa, fica bem mais fácil para trabalhar, mas se você não tiver, você consegue fazer isso aqui com o mouse. A vida inteira eu fiz isso aqui com o mouse, tá? Você pode ir diminuindo o pincel, ó, e deixando um pouco mais de cuidado aqui na hora que estiver apagando. Aqui foi muito. Aqui acho que não vou nem mexer, porque não dá para entender muito bem o que é. E essa área aqui. É importante também a gente entender que não existe só uma forma de fazer as coisas no Photoshop, tá? Algumas ferramentas são mais fáceis, outras são um pouco mais complicadas, mas no geral existem vários caminhos para fazer a mesma coisa. Então, o importante aqui é você entender como funciona as ferramentas, como funciona esse sistema de máscara, por exemplo, né? E como funciona aqui o carimbo, tudo que a gente utilizou, e aí você consegue fazer o trabalho que você precisa. Olhando aqui, provavelmente não dá nem para perceber que tinha uma pessoa ali, ó. Não está exatamente igual, mas eu acho que está bem, bem satisfatório, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou juntar essas duas camadas aqui, ó, Ctrl E, e aí eu tenho um antes e depois, ó. Obviamente, olhando assim, dá para perceber que alguma coisa foi feita, né? Mas quem não vê essa foto aqui antes, não vai perceber que aqui tinha alguma coisa que foi removida, tá? Então esse é o segredo do Photoshop, é você entender como funciona e ir trabalhando as ferramentas ao seu favor, tá bom? Então essa foi a terceira forma de remover objetos e pessoas, copiar a informação de um lado, de uma foto para o outro, né? A gente pode fazer isso tirando a informação da mesma foto como a gente fez anteriormente, ou a gente pode pegar de uma outra foto e copiar. Então lembre disso, tem uma foto de paisagem, você quer tirar uma foto só você, sem ninguém passando, tira 2, 3, 4, 5 fotos, tentando manter sempre o mesmo ângulo, mesma posição ali da sua câmera, para depois você conseguir fazer isso no Photoshop também, tá bom? Obrigado e te vejo na próxima aula.